Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. É um prazer, uma honra estar aqui e é um privilégio muito grande falar em um auditório tão qualificado e abordar um tema tão relevante e imprescindível ao nosso momento, as novas faces do cristianismo. E eu quero oferecer como ponto de partida, seguindo a tradição reformada, um texto bíblico de Atos capítulo 13, verso 36, e seguindo a tradição reformada, desenvolver uma mensagem de 3 pontos. Vou ler o texto, sair do texto e nunca mais vou voltar para o texto. Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Este texto bíblico me acompanha já há muitos anos. Eu fui consagrado ao ministério pastoral em 1985, um ano antes de completar a minha graduação na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E me lembro quando pela primeira vez fui ao púlpito sem o paletó. Foi um grande avanço. Eu tinha camisa social e gravata, mas naquela manhã de muito calor na cidade de Santos, eu me permiti pelo menos tirar o paletó. E ao final do culto, um diácono, muito respeitosamente e piedosamente, me bateu nos ombros e disse: já não se fazem mais pastores como antigamente. Provavelmente numa referência ao pastor Alberto Augusto, que foi pastor da primeira igreja batista em Santos, que andava pela cidade com terno de linho branco e uma bengala, falando sozinho pela cidade, provavelmente orando. E acho que aquela presença augusta do pastor Alberto trouxe naquele diácono uma nostalgia ao me ver sem paletó no púlpito. E aquela fala de já não se fazem mais pastores como antigamente me perseguiu durante um bom tempo, me oprimiu, me entristeceu, me questionou, me diminuiu, até que em algum momento, que eu não me recordo exatamente qual, esse texto me foi trazido à memória e ao coração, que tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. E a minha percepção naquele momento foi que é verdade, já não se fazem mais pastores como antigamente, por uma razão simples, é que já não se fazem mais pastores para antigamente. Da mesma forma, as igrejas, já não se fazem mais igrejas como antigamente, porque já não fazemos mais igrejas para antigamente. Quando nós estamos refletindo sobre as novas faces do cristianismo, é importante que nós façamos um retrospecto ou façamos um exercício mínimo de tentar perceber a igreja de antigamente, o cristianismo de antigamente e quais os desafios que estão diante de nós, sob pena de repetirmos erros da história ou de abrirmos mão daquilo na história que é ou deveria ser inegociável. Como disse, eu li o texto a pretexto, agora vou para fora do texto. Eu acho que
quando nós estamos falando sobre novas faces do cristianismo, um bom roteiro para a nossa reflexão poderia ser essa famosa sequência de termos: a pré-modernidade, a modernidade, a pós-modernidade. O que isso significa, como é que estes padrões de pensamento se desenvolveram e como é que nós nos posicionamos diante deles. Eu não compreendo pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade como expressões que indicam períodos da história, mas expressões que indicam padrões de raciocínio, indicam referências de pensamento, porque, na verdade, se é fato que em algumas dimensões e em algum horizonte nós estamos vivendo a chamada pós-modernidade, vamos chamar de pós-modernidade, embora tenha outros nomes dependendo do teórico que você escolha, mas vamos ficar com pós-modernidade. Embora nós tenhamos a pós-modernidade em alguns horizontes, nós temos ainda segmentos da nossa sociedade que estão na Idade Média. Nós temos ainda uma estrutura social, religiosa, eclesiástica que é medieval, nós temos uma estrutura religiosa, social, etc., que pode ser considerada moderna, e nós temos uma estrutura que pode ser chamada ou adjetivada de pós-moderna. Então, estas três expressões são, na verdade, padrões de pensamento, noções de desenvolvimento do raciocínio e de construção e de interpretação da realidade. A pré-modernidade, eu aprendi, em termos muito simples, que a pré-modernidade tinha Deus como centro de todo o universo. Deus explicava o universo. Eu me refiro à pré-modernidade dentro da tradição cristã, na Idade Média, com a força da Igreja e do catolicismo romano. É um período onde Deus fala, a Igreja representa a voz de Deus, a verdade é aquilo que a Igreja diz como objeto de fé. E está estabelecido, quem é contra corre risco de ir para a fogueira, e teve muita gente que foi para a fogueira. A pré-modernidade é um período da história quando a realidade é interpretada de maneira hierárquica. A sociedade é estratificada, é o rei e os seus súditos, o senhor, os seus escravos, é o general e os seus soldados, é o mestre e os seus pupilos, e Deus, e abaixo de Deus todas as coisas. Deus está no topo, Deus explica tudo, Deus é o centro de todo o universo. A modernidade, Deus sai de cena e quem entra em cena é o homem. O homem está no centro, a razão humana está no centro. E a pós-modernidade não tem centro. Não tem nem Deus, nem o homem. A pré-modernidade é hierárquica. A modernidade é mecânica. E aqui algumas coisas, acredito que, se bem compreendidas, e se eu faço uma leitura razoável à luz do trabalho de casa, nós vamos entender boa parte do que poderíamos chamar ser o cenário da igreja evangélica no nosso país, tanto na questão da pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. A modernidade acontece num processo muito interessante quando a palavra autoritativa da igreja começa a ser questionada pela ciência. Você tem um Copérnico, você tem um Galileu, e você tem, de um outro lado, a igreja dizendo que negros, mulheres e índios não têm alma. Você tem a igreja dizendo que o sol gira em volta da terra. Você tem a igreja dizendo que a terra é plana. Então a ciência vem e diz o seguinte: não é o sol que gira em volta da terra, é a terra que gira em volta do sol. E isso fica estabelecido, fica provado, e a partir daí alguma coisa diferente acontece. Por quê? Se está provado cientificamente que a igreja errou na maneira como descreveu a realidade, no que mais a igreja poderia estar errada? A voz da igreja fica sub júdice, fica questionada. Na verdade, a voz da igreja perde o palanque. E isso é um fenômeno que nós não precisamos ir à Idade Média. É muito interessante que, recentemente, o Papa acabou de comunicar que não existe purgatório.
Ora, um dos fundamentos da soteriologia do catolicismo romano era o purgatório. Céu, inferno, purgatório e limbo. Estas realidades são básicas no catecismo católico romano. Aí vem agora o Papa e diz, não tem mais purgatório. Bom, o ano que vem ele vai dizer que não tem mais o quê? Será que ele vem dizer que não tem anjo mais? Será que ele vem dizer que também não tem céu ou que não tem inferno? Quer dizer, quando a igreja ela não afirma com segurança, e pior do que isso, quando a ciência questiona o que a igreja afirma e a ciência se mostra como verdadeira e a igreja como falsa, a voz da igreja fica sub júdice. A partir da modernidade, então, a razão vai para o centro de autoridade. É a racionalidade humana, Deus sai de cena. Aquilo que diz respeito à fé passa a ser sinônimo de superstição. A verdade é aquilo que pode ser identificado ou do que se pode se apropriar a partir do método científico. A modernidade vai ter, portanto, 3 pilares, acredito. O mito do progresso, o otimismo antropológico do bom selvagem e o método científico como critério epistemológico. Isto é, você vai pensar em termos de dúvidas e certezas a partir da ciência e do que a ciência consegue comprovar. O que cientificamente não se consegue comprovar pela razão humana é objeto de fé. Se é objeto de fé, é uma questão de foro íntimo, é uma questão privativa, não serve para ser colocado na mesa da construção da realidade social. A ciência ganha sua primazia, a racionalidade humana ganha sua primazia e surge aí o mito do progresso. O homem emancipado da religião, o homem iluminado, emancipado do período das trevas, o homem com todo o seu desenvolvimento científico, tecnológico, ideológico, com a abrangência do projeto educacional, vai construir um mundo melhor e de bem-estar coletivo possível. Surge o aperfeiçoamento das utopias e surge também o projeto político, e aí nós todos esperamos um mundo melhor.